Então a biodança, ela também vem trazer pra gente, né, o Rolando Toro, ele trouxe muito fortemente isso, de que a gente precisa se reconectar com os instintos, reaprender a se conectar com os instintos e encontrar maneiras de satisfazer eles. Claro que não é... Porque às vezes, quando fala de instinto, vem uma ideia de que a gente vai virar selvagem, de que a gente vai sair, sei lá, fazendo coisas, prejudicando, machucando alguém, violentando. Não é isso. Desacelera comigo. Buenas, meu povo! Começando mais um Desacelera Comigo, coprodução Una Produções. Galera, obrigado por facilitarem todo esse rolê e proporcionar essa oportunidade pra gente. De cara, compartilhar conhecimento. O Desacelera é isso, é um programa... É uma jornada de autoconhecimento, muito da minha jornada, das coisas malucas que eu já fiz, compartilhar aqui com vocês minhas experiências, e compartilhar a experiência de pessoas que vivem coisas incríveis nesse processo de autocura, de autodescoberta, a jornada do autoconhecimento mesmo. E hoje a gente tem uma pessoa incrível aqui com a gente, o Jean, cara, que ele é facilitador de biodança. Biodança, o que é biodança? Não vou nem tentar explicar, porque é um rolê muito louco. Eu comentei com o Jean que eu conheci a biodança quando eu tinha tipo uns 14 anos de idade, lá no interiorzinho do Paraná, numa cidadezinha, né, do litoral do Paraná. E uma senhora de Curitiba foi fazer aula experimental, e ela fez 2 aulas, não teve público suficiente, e ela nunca mais voltou, eu fiquei órfão de biodança. E esses tempos atrás, o que, umas 2 semanas, né, já que eu conversei contigo? Foi 2 semanas, 2 semanas. 2 semanas atrás. Apareceu no meu Instagram, assim, de repente, alguma coisa, aquela biodança, só li biodança, falei, meu Deus do céu, eu lembro desse nome, deixa eu procurar o que é, deixa eu mandar mensagem. E aí, cara, conheci esse ser humano incrível que é o Jean, eu vou deixar ele se apresentar, porque ele se conhece melhor do que eu conheço ele. Jean. Então, gente, meu nome é Jean, eu sou psicólogo de formação também, né? Então a biodança, ela entrou na minha vida no final da formação da psicologia. Foi interessante porque eu acabei conhecendo a biodança por um processo de leitura e de processo de estudo, e eu vi que ela era utilizada em processos com comunidades no interior do Brasil, no Nordeste. E daí eu fui experimentar, ver o que é isso, pesquisar, e não tinha grupo nenhum. Eu morava em Jaraguá do Sul, Gereder na época, e não tinha grupo naquela região. Aí eu fui pra Blumenau, fazer biodança lá em Blumenau, ia toda semana, né, 1h30 de viagem. Aí depois eu descobri que tinha em Joinville, depois eu mudei pra Joinville, comecei a morar aqui em Joinville, e comecei a praticar aqui, seguir, né, a prática. Então ela entrou na minha vida lá em 2014, foi. Faz tempo 2014. Já, né? Mas depois eu fui lembrar que eu tinha feito uma experiência também em 2012 de biodança, mas era uma micro experiência, assim, foi uma aula muito introdutória. Então eu resgatei uma semente que já tinha sido plantada lá atrás, e depois eu comecei o processo de maneira mais aprofundada, né, semanal, né, que o processo da biodança ele é semanal, porque ele vai aprofundando ao longo do tempo, né. Sim. E cara, a biodança é uma coisa tão incrível, e assim, se você quer conhecer uma técnica extremamente incrível pra lidar com questões emocionais, cara, assiste isso aí até o final, porque, cara, eu fiz com 14 anos, eu não lembro como foi, eu não lembro o que a gente fez, mas eu lembro da sensação que eu tive no final das aulas. Sei lá, 20 e tantos anos depois eu ainda lembrava, e a hora que eu li biodança, eu falei, cara, preciso reencontrar isso. E inclusive fiz aula segunda-feira, no dia 10, que foi meu aniversário, lá com o Jean, e foi uma das experiências mais incríveis, assim, de realmente, eu não sei nem explicar na real. Vamos começar assim sobre o que é biodança, porque eu não consigo explicar Sim. o que é, eu não consigo explicar o que eu vivenciei. Sim. Eu só sei que foi muito bom. Foi incrível lá com 14 anos e foi ainda mais incrível essa semana participar dessa vivência. Uhum. Então, o que é biodança, né? Essa é uma perguntinha um pouco complexa, mas é possível de responder. A gente, geralmente, quando vai falar de biodança, para começar a descrever, ela é um sistema, né? Um sistema de desenvolvimento e de integração humana. E tem uma metodologia, né? Que é a música, movimento, que são exercícios de movimento, para desenvolver, para poder estimular na gente, para poder deflagrar vivências. Então a metodologia da biodança, ela é música, movimento para gerar vivências. Só que não é qualquer música e não é qualquer movimento. Tem todo um estudo, né? Então ele é um sistema que busca estudar músicas e movimentos específicos, que a gente chama de exercícios, né?
para poder estimular a gente desenvolver essa capacidade de expressar as nossas emoções por meio da vivência. A vivência é esse momento, né, aquele instante no qual a gente está ali escutando a música e fazendo o movimento proposto, para que aquela música com o movimento deflagre uma emoção na gente. Às vezes pode ser uma emoção de alegria, pode ser uma coisa de expansão, de prazer, de cumplicidade, de amizade, de carinho pelo outro, pode entrar em contato com uma coisa muito profunda às vezes. Então ela tem essa metodologia que é baseada em vivências, porque a biodança ela não é assim, ela tem uma teoria muito vasta, mas a metodologia da biodança ela é vivencial. Então ela não é uma proposta de estudo teórico, ela é uma proposta de vivenciar a experiência por meio da música e do movimento, em grupo sempre. E ela proporciona essa integração ao longo do tempo. Essa integração ela vai acontecendo justamente porque a gente vai se conectando com a gente, né? Nesse nível assim de perceber quais as minhas sensações quando eu me movo com aquela música, o que eu tenho dificuldade com o ritmo, com o movimento de rítmico, né? Movimento de fluidez, movimentos sozinhos, movimentos com o outro, quando eu tenho que fazer exercício com outra pessoa, como que é isso, né? Isso vai deflagrando na gente sensações. E por meio dessas sensações e emoções que vai deflagrando, eu vou entrando em contato com possibilidades minhas de expressão. Às vezes algumas que estão mais reprimidas, às vezes algumas que estão mais fáceis, né, de expressar, mas a gente vai descobrindo através do movimento, descobrindo através desse encontro comigo e com o outro e com o grupo, né? A biodança ela é nesses 3 níveis, né? Eu comigo mesmo, nessa relação de perceber o meu ritmo, perceber a minha fluidez ou a minha rigidez, perceber como que eu posso desacelerar e entrar em contato mais profundo comigo, e também na relação com o outro, que daí é quando a gente faz aquele caminhar, né? Caminhar junto com Sim. o outro, Cara, dançar com aquilo. o outro, e com o grupo também, nessa relação mais ampla, né? De expandir nesse vínculo afetivo, né? Que é a integração afetiva daí nesse ponto. Eu fiquei pensando aqui. Gente, vocês vão me ver fazendo isso aqui durante esse episódio. Se vocês não gostarem, é só não olhar. Mas é que eu tava pensando agora, cara, as questões emocionais que eu acessei durante a aula de biodança, eu talvez seja um reflexo disso. Porque que nem eu falei pra ti, durante aquele... Eu não sei o nome do exercício, aquele negócio que a gente respirou e se conectou. Uhum. Cara, me conectei acho que realmente com a minha criança interior. Eu não sei se esse era o objetivo do exercício, mas eu me conectei com dores de infância, assim, que eu nem sei explicar o que era, eu nem sei dizer o que é, mas reverbera em mim até hoje. Não foi algo ruim, pelo contrário, foi desconfortável. E ao mesmo tempo muito acolhedor. E hoje, eu tava comentando com todo mundo, eu tô com esse fluxo emocional, energético, sei lá, aqui nessa região, aqui eu tô usando pra liberar, então vocês vão me ver fazendo isso durante o episódio. E é isso aí, né? Eu acostume com as minhas maluquices. Mas eu fiquei, cara, intrigado em como, tipo, cara, por que a biodança acessa umas paradas tão profundas? Porque, meu, eu já fiz vários tipos de terapia, vários tipos de sessão de muita coisa, cara. E eu vou te falar assim, que eu acho que nenhuma delas conseguiu acessar de maneira tão fluida. E sutil e profundo ao mesmo tempo. E eu fiquei sem entender como isso aconteceu. Então, não tem mágica, digamos assim, né? A biodança ela é um sistema que é complexo, né? Porque tem esses elementos, e a música é um elemento muito forte na biodança, porque as músicas elas são selecionadas para que possam gerar um efeito no nosso organismo, né? Que seja de acessar, de gerar essa vivência, esse movimento, né? Que a gente faz, né? Esse movimento que tu fez, na segunda-feira, foi uma respiração dançante, que é um movimento de a gente poder conectar com a nossa respiração, mas sem controlar ela, simplesmente poder perceber esse fluxo, né? Entrando, saindo e ao mesmo tempo movimentando o nosso corpo nessa expansão, nessa capacidade de entrega, de conexão com a respiração. E isso vai acessando, claro, camadas mais profundas, né? Quando a gente diminui a velocidade, principalmente, né? E tem exercícios mais ativos e exercícios mais regressivos. Na parte mais regressiva, geralmente, a gente, por não estar tão acostumado também, às vezes, a desacelerar, a gente vai acessar coisas profundas. Não é sempre, não é todo mundo, né? Mas
às vezes acontece. Porque as memórias, elas estão no nosso corpo, né? A gente entende muito isso na biodança. A biodança, ela Sim. tem esse estudo das terapias corporais também, né? Tem uma base em estudos corporais de processos que vão dizer pra gente que o inconsciente, a nossa mente, digamos assim, ela não tá no nosso cérebro exatamente, mas ela tá no nosso corpo todo, nos nossos músculos, nas nossas vísceras. Então, quando eu desacelero e a música entra em mim, e aquela música vai entrar no meu corpo todo, ela não vai entrar no meu ouvido só, ela vai entrar nos meus órgãos, ela vai entrar Vibração, nos né? meus músculos, e daí eu me movo de forma coerente com a música, porque era uma música, por exemplo, suave, né, que tinha uma flauta, se eu não me engano, tinha um instrumento de sopro, Sim. e aquilo vai entrando, aquela suavidade vai entrando, e o inconsciente vai se revelando de alguma forma, né, o nosso inconsciente, Freud falou, enfim, que o Reich, enfim, vários outros processos, vários outros profissionais foram trazendo pra gente conhecer, né? E tá no corpo. Então isso é o mais incrível, assim, que eu acho da biodança, a gente pode acessar isso através do movimento com a música. Mas daí, de novo, não é qualquer música e não é qualquer movimento, né? Tem todo um estudo, uma metodologia que foi criada e que foi pesquisada e foi experimentada ao longo de décadas, né? Pelo Rolando Toro, que é o criador da biodança. Ele era psicólogo, estudou muito antropologia, desenvolvimento humano, neurociência, então ele foi pesquisando para poder chegar nesse formato, nessa metodologia que possibilitasse para a gente acessar de uma maneira integradora, né? Acessar essas experiências emocionais, de vínculo com o outro, de reconhecimento dos meus potenciais de maneira, assim, não aleatória, assim, ou catártica simplesmente, né? De fazer uma catarse e daí deu. É suave, ao mesmo tempo pode ser muito profundo, mas tem uma sequência, tem um acolhimento disso, né? Tu percebeu que tem uma Sim. sequência que vai daí dando acolhimento, a gente faz esse individual, depois vai pro grupo, depois tem o acolhimento do outro, tem a roda. Sim, não é, Uhum. tipo, a aula parece muito aleatória quando você não entende o que tá acontecendo. Vamos caminhar, beleza, agora vamos não sei o que, faz um trenzinho, caminha com os braços assim. Cara, parece criança brincando. E teve uma hora, cara, que eu parecia uma criança brincando lá com o pessoal. E foi muito incrível. Depois eu parei pra pensar, depois da aula, depois de ter, sabe, experienciar tudo isso. E, cara, não é aleatório. Realmente tem uma sequência, tem um estudo, tem um porquê. Porque é muito poderoso, mas muito sutil e muito fluido. Eu não sei explicar, mas é mais ou menos isso. Ele consegue, com sutileza, acessar camadas muito profundas emocionais. Sim. Processos de cura muito, muito profundos e intensos. E essa brincadeira que tu falou, né? Esse lúdico, né? Ele é muito importante, porque é justamente no lúdico, né? Aquilo que desperta alegria na gente, no que não é sério, naquilo que é descontraído, ele facilita porque daí a gente vai baixando a guarda, né? Vai baixando as nossas defesas. Quando eu tô num ambiente no qual eu posso brincar, no qual eu posso fazer. Enfim, a minha expressão não vai ser julgada, não vai ser avaliada, né? E isso a gente não tem na biodança, nenhum tipo de avaliação de movimento. Tá errado, tá certo, não é assim. Não tem um passo de biodança. Eu vou demonstrar porque tem uma proposta, tem um objetivo. Cada exercício, cada movimento tem um objetivo de ajudar a gente a encontrar essa expressão na gente. Mas ele não é um modelo assim exato, você tem que repetir. Mas a coisa do brincar, né, voltando, ele traz muito isso, porque eu não vou precisar me preocupar em ter que repetir, não vai ter um julgamento de certo e errado. Sim. Então isso vai facilitando, e daí a interação com o outro também fica uma coisa mais lúdica, mais descontraída, e isso vai baixando, de certa forma, as defesas nossas, né, a guarda. Nossa, baixa muito. O escudo, né, e daí baixando os escudos a gente consegue se soltar um pouquinho mais, apesar de que foi a primeira vez que tu participou, né, então acaba... É difícil de não ter o nosso sistema inconsciente de proteção, ele fica ligado, né? Eu não conheço ninguém, é um grupo novo, então é natural que a gente fique um pouco alerta ainda, que não consiga se soltar tanto, né? Porque não conhece pessoas, que nem eu falei, parte, eu né? tive dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, durante alguns movimentos que a gente tinha que olhar, e a pessoa olhava no meu olho, sabe, eu ficava perdido, porque é a minha defesa. E uma coisa interessante que tu falou sobre essa parte de baixando os escudos, né? Do consciente, do crítico, do não pode, tá errado.
Se eu não me engano, o exercício de respiração dançante foi depois daquele exercício que eu não faço a mínima ideia. Mas pra você ter uma ideia, gente, a gente ficou meio assim, que batendo palma com outra pessoa, tipo a doleta, mas sem um padrão. A gente ficou, pá, Jogo pá, de palmas, de palmas, Um e jogo, uma erra. E, brincadeira. cara, eu me diverti muito. E ali, sei lá, baixou minha defesa total, eu acho ali. Total não, mas baixou muito, porque eu me diverti. Foi divertido. E eu acho que a respiração dançante foi depois desse momento, não foi? Foi, daí teve um outro ainda, que foi o trenzinho pra desacelerar um pouco mais. Isso. Também num lúdico, numa coisa de a gente poder ter um contato, né? Que também é um outro, de certa forma, uma dificuldade que a gente tem, né? O contato do olhar e o contato físico, né? Sim. Mas é um contato muito sutil. Segurando nas costas, contato da mão, mas já vai aproximando, né? Vai aproximando e vai dando essa dimensão de tá tudo bem, não tem problema nenhum, a gente pode segurar na mão do colega, a gente pode dançar junto, Uhum. tá tudo bem. E daí vai diminuindo vai diminuindo a ativação, vai chegando no momento que é a da regressão, né? Diminuindo a música, ela não tem mais tanto ritmo, não tem mais tanta velocidade do movimento, né? São movimentos mais que vai indo mais pra dentro daí, né? Uhum. Sai Exato. do movimento que é pra fora, que é expansivo, para um movimento mais introspectivo. Então tem essa dimensão do expansivo e depois introspectivo. E como é que ela consegue acessar isso? Eu não sei se tem uma maneira de explicar, porque, lógico, você é um facilitador, tem um conhecimento, talvez consiga. Eu não consigo. E eu estudo a parte terapêutica há muito tempo, eu pratiquei muitas coisas, mas eu não consigo entender o como ela conseguiu descascar. Sabe, tipo uma cebola? Parece que nós somos uma cebolona, assim, cheio de camadas. Ela meio que foi descascando essas camadas pra chegar ali no miolinho. Como que a biodança consegue fazer isso de uma maneira. Não sei dizer, porque é simples. Sim, é simples e é complexo ao mesmo tempo, Exato, exato. É simples se for olhar de fora assim, mas são músicas e daí tem um movimento e daqui a pouco eu entro em contato com alguma coisa e eu me emociono, ou eu me sinto muito bem. São mecanismos de ação que a gente chama, né? Tem mecanismos, e daí a gente estuda, né? Neurofisiologia, né? Biodança, ela assim, não é muito conhecida, mas ela tem todo um embasamento muito profundo, assim, no estudo da biologia humana, da biologia em geral, né? Da neurofisiologia, de entender como é que funciona o nosso sistema nervoso. Porque a gente faz a ativação. A ativação, ela vai ativar o nosso sistema simpático, que é uma parte do nosso sistema nervoso. E tá ligado com o quê? Com o ímpeto, com o movimento, com eu estar presente e ativo e indo em direção às coisas. É aquilo que a gente conversava no começo, né? Como equilibrar, né? De eu não me tornar uma pessoa fluida, mas numa passividade. Então a gente ativa primeiro, vai pro nosso ímpeto, pro nosso movimento de vitalidade, digamos, de expansão, e depois vem essa parte mais regressiva, que é onde diminui, né? Faz uma curva de diminuição da ativação pra gente poder entrar mais em contato com o sutil na gente, né? Com a respiração, com movimentos sutis, mais desacelerados, quase que em câmera lenta a gente pode chamar assim, né? Para dissolver a tensão também, né? Para começar a aprender a fluir um pouco mais. Então isso vai gerar no nosso organismo um equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio da balança neurovegetativa. O que é essa? O nosso sistema nervoso, ele tem várias estruturas. E essas estruturas, elas trabalham em parceria, digamos assim, né? Tem uma estrutura do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, que ela funciona para ativação. Para fugir do bicho, para fugir do animal, que é uma programação já ancestral, né? Mas tem uma outra parte do nosso sistema nervoso, que é a função de acolhimento, de cuidado, de descanso, de repouso, que é o sistema parasimpático. E é esse que a gente entra em contato quando desacelera na biodança, né? Quando a gente coloca músicas mais lentas, que propõem esse contato mais sutil, seja você com você mesmo ou você com o outro também. E aí a gente entra em contato com camadas talvez um pouco mais profundas do nosso inconsciente, que nem eu falei antes. Que é o inconsciente que não tá numa memória simplesmente. Essa memória, ela tá no meu corpo. Então, ela não é uma coisa que eu vou... Às vezes vem uma lembrança, mas não necessariamente. O que vem muitas vezes é a sensação.
uma sensação e uma emoção. Então, esse é o mecanismo, digamos assim, né? Aham. Essa é a magia explicada, né? Aham. Tem todo um processo de ativação e de regressão que vai me levar a entrar em contato com essas sensações e emoções que estão no meu corpo já. Elas já estão ali, mas no dia a dia a gente não tem a oportunidade de entrar em contato, né? Porque no dia a dia a gente não tem esse ambiente, né? Porque a biodança ela cria esse ambiente adequado, né? Para poder estimular isso, para mim poder entrar em contato com isso, com esse sentir, desacelerar, perceber a sensação, perceber as emoções, perceber como que tá o meu corpo, né? Porque no dia a dia é correria geralmente ou distrações que me levam para fora, né? Tudo Uhum. leva para fora Sim. do meu corpo. Tanto que tem uma professora que falava muito que ela brincava, né, que antes dela fazer biodança, ela dava topada na casa e daí ela só ia perceber quando tava sangrando o dedo, quando tava roxo. Caramba. Depois que ela começou a fazer biodança, né, ela começou a se dar conta de que, puxa, bateu, doeu, né? Antes não é que não sentia dor, não dava atenção, ou a dor era tão insignificante porque tava tão distraído com outras coisas e você perdia essa conexão com o corpo, né? Então a biodança ela vai possibilitando essa reconexão com o sentir, com poder olhar para o nosso corpo, para a gente como um todo, né? Eu falo corpo, eu digo aquilo que eu sinto, as minhas emoções e o físico mesmo, né? Poder dar atenção e cuidar disso, né? Cuidar desse lugar. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Eu fiquei tentando resumir de uma maneira muito, muito simples sobre a biodança, mais ou menos como ela funciona. E eu formulei uma frase, mas eu não sei, ela fica meio torta, mas dá pra dizer que ela usa, que a biodança ela usa som, movimento, som e movimento para você acessar camadas muito profundas emocionais num processo de cura. Seria mais ou menos isso. Isso, é exatamente isso. A gente chama de tripé, o tripé metodológico. É como se fosse. Aqui não tem um tripé, né? Mas ali tem um tripé. Então, são as três coisas, elas sustentam todo o processo da biodança. A música adequada, com o movimento adequado, coerente com a música, que pode levar a uma vivência, né? Não quer dizer que sempre a pessoa vai entrar em vivência. Essa vivência, só para explicar, é esse momento no qual eu tô fazendo um movimento que esse movimento tem um sentido pra mim. É como, sabe quando tu tá fazendo alguma coisa e tu sente que tu tá fazendo aquilo e aquilo faz sentido? Aquilo é bom, aquilo gera bem-estar ou aquilo te traz uma sensação? Essa é a vivência, né? O objetivo é a gente chegar na vivência. Ela nem sempre acontece, porque a gente precisa repetir. Mas então, é música, movimento pra chegar na vivência. E isso, repetidas vezes, semana após outra, exercícios diferentes, né? Vão gerando na gente uma integração. A integração é essa sensação de coerência, né? Entre o que eu sinto, o que eu penso e aquilo que eu faço no mundo, né? Esse nível que às vezes está desintegrado, né? Às vezes eu tô com sede, mas... Puxa, mas eu não posso tomar água porque eu tô fazendo um monte de coisa. Não, é poder perceber, eu tô com sede, então eu vou tomar água. Aí eu tô com vontade de ir no banheiro. Eu poder me permitir respeitar esse fluxo orgânico, né? A gente começa a sentir, a se conectar melhor com as nossas necessidades e o que o nosso corpo e nossa emoção pede. É isso? Cara, que incrível, porque quantas vezes a gente... Eu tava conversando hoje com uma amiga minha, ela é amiga e é minha inteligente de terapia também, e a gente começou a conversar sobre algumas coisas e eu falei pra ela falou uma questão sobre uma conquista dela e ela, ao mesmo tempo que conquistou, começou a querer diminuir ali a situação. Eu falei, cara, quantas vezes você se deixou de lado pra se encaixar no outro ou encaixar o outro na tua situação, tipo, desrespeitando quem você é e o que você sente? E ela, cara, muitas vezes. E quantas vezes a gente se encaixa num emprego onde a gente não tá confortável, numa relação onde a gente não tá confortável, numa posição onde a gente não tá confortável, tipo, posição mesmo, sentadinho aqui ou de pé, por não respeitar a nossa sensação, o sentir corporal e o sentir emocional. Então a biodança, ela meio que integra isso para você conseguir prestar atenção no que você está sentindo fisicamente, emocionalmente, mentalmente e integra isso para que você possa agir de maneira coerente com isso. Mais ou menos isso. É bem por aí, na verdade.
É bem por aí. A definição, digamos, completa da biodança, né, seria é um sistema de integração humana, que é um pouco disso que eu falei, de renovação orgânica, então tem a ver com a questão da regulação do sono, do apetite, da nossa regulação vegetativa, neurológica, reeducação afetiva, que é o que a gente estava falando, talvez a gente pode aprofundar mais, né? Que tem a ver com essa vinculação profunda com o outro, né? Sim. De eu perceber as minhas emoções, sentimentos, mas poder me vincular com o outro afetivamente, de respeitar, de poder considerar que o outro tem necessidades, Sim. de poder ter empatia. E uma parte da definição tem a ver com reaprendizagem das funções da vida, funções originárias da vida, né? O que é esse palavrão, né? Reaprendizagem das funções originárias. É a reaprendizagem dos instintos. É poder reconhecer que o ser humano é um animal que tem instintos, né? Isso foi negado durante muito tempo, né? Por todo um contexto sociocultural, religioso também. Os nossos instintos, eles foram sendo reprimidos ao longo de muitos séculos, né? E são ainda reprimidos, né? Em algum grau. Sim. Porque, enfim, tiveram vários motivos para isso, né? Controle das massas, direcionamento. Mas essa repressão, por exemplo, repressão dos instintos, ela leva a uma dissociação, que é de novo a coisa de eu poder tomar água quando eu tô com sede, poder me alimentar quando eu tô com fome, poder satisfazer a minha necessidade de vínculo com o outro, né? O instinto gregário, de fazer parte de um grupo, de uma família, de uma sociedade que me acolhe, o instinto sexual, poder ter relações prazerosas, poder satisfazer a minha necessidade de prazer. Então, tudo isso são instintos, e são, digamos, a base do funcionamento do organismo, né? Os instintos, eles só servem pra gente ficar vivo. Instinto, se a gente não tivesse instintos, a gente iria morrer de fome, porque se eu não consigo perceber que eu tô com fome, eu não como. Se eu não consigo perceber que eu tenho uma necessidade, né? Os instintos, eles são necessidades profundas, né? Não é o desejo já é uma outra coisa, né? Mas a base da vida é o instinto. Então a biodança, ela também vem trazer pra gente, né? O Roland Doutor, ele trouxe muito fortemente isso, de que a gente precisa se reconectar com os instintos. Reaprender a se conectar com os instintos e encontrar maneiras de satisfazer eles. Claro que não é... Porque às vezes, quando fala de instinto, vem uma ideia de que a gente vai virar selvagem, de que a gente vai sair, sei lá, fazendo coisas, prejudicando, machucando alguém, violentando. Não é isso. Justamente isso acontece porque as pessoas não têm satisfeitos os seus instintos. Porque as pessoas reprimem tanto os seus instintos e delas vão lá e cometem uma violência sexual, cometem um abuso emocional, porque de alguma forma isso transborda, né? De alguma forma esse instinto que é negado, que ele é reprimido, ele vai encontrar uma outra via torta, né? Daí a gente fala que esse instinto que sai de maneira torta, né? A perversão dos instintos, né? A gente usa esse termo. Ele tá transviado, tá pervertido, né? Então ele vai dar um jeito de se manifestar. Tudo isso por causa da repressão. Isso, por conta da repressão. Principalmente. Da repressão, da negação. E a biodança busca justamente fazer esse resgate desses instintos. De uma maneira gradual, né? Muito cuidadosa, trazendo pra gente expressar de alguma forma, né? No nosso movimento, no nosso estilo de vida. Porque o que a gente faz ali uma vez por semana, né? Na sessão, na aula de biodança, é um laboratório para a gente poder acessar esses potenciais de expressão e integrar isso na nossa vida, levar isso para o nosso cotidiano, né? Então é um processo contínuo. Eu parei para pensar agora um pouquinho. Quando nós somos crianças, nós somos muito mais espontâneas e talvez seguimos muito mais nossos instintos do que na vida adulta. E aí, por questões de repressão, encaixar a criança num quadradinho, não pode isso, não pode aquilo. A criança ela vai se moldando e vira um adulto problemático, igual todos nós aqui. Neurótico, como diria o pai. Dá pra dizer que a biodança ajuda a gente se tornar mais parecido com uma criança? Emocionalmente? Ou mais integrado, mais, não sei, de alguma forma? A gente pode fazer uma relação assim, né? Não no sentido de desenvolvimento emocional, porque a criança ela é imatura geralmente, né? Ela vai amadurecendo emocionalmente. Mas a criança tem uma inocência, talvez, a gente pode pegar ingenuidade e inocência da criança, né? A ingenuidade é algo que é complicado porque ela não consegue
perceber as intenções das pessoas, né? Ela não consegue se dar conta da complexidade do mundo. Por isso que ela é ingênua, né? Então, ser um adulto ingênuo não é uma coisa boa, Uhum. porque você vai ter muitos problemas. Agora, a inocência, no sentido de que ela não vê maldade, ela não consegue enxergar maldade, por exemplo, em tocar o seu próprio corpo e sentir prazer. Ela não tem mal nenhum pra ela nisso, né? Sim. E de fato existe uma descoberta da sexualidade, da relação com os colegas, da afetividade também, né? Que é muito reprimida. Isso é o problema, na verdade, né? Então, essa inocência que a criança tem é algo que vai se perdendo ao longo do tempo por conta de várias repressões. Essa inocência que poderia, de alguma forma, ser mantida ou poderia ser resgatada, né? Uhum. Na vida adulta é o que permite a gente ter relações mais, eu posso dizer assim, mais autênticas e mais genuínas e mais verdadeiras, né? E mais calcadas assim numa relação de fato querer o bem do outro e não querer me mostrar que eu sou melhor pro outro ou querer diminuir o outro para daí eu poder me sentir melhor ou querer utilizar o outro só para satisfazer as minhas vontades. Então nesse sentido assim, eu quero dizer, essa criança ela pode ser resgatada nesse sentido assim, dessa inocência no sentido positivo, de uma bondade, de uma a capacidade bondade. de olhar para o mundo, esse deslumbramento também para o mundo, né? Que é o que a gente vai ficando, às vezes, com a visão muito estreita, né, enquanto adultos. Isso eu posso dizer que, de fato, a gente vai estimulando, né? A coisa do brincar também, do Sim. lúdico, que a gente experimenta muito, né? E a criança, ela não se importa se ela tá fazendo certo ou errado, até determinado ponto, né? Tem uma certa idade ali, sei lá, depois dos 3, 4 anos, eles começam a perceber que determinadas coisas já são julgadas, já são Sim. reprimidas, já são taxadas, né? E eles vão se moldando de acordo com aquilo que gera mais feedback, assim, né? Que gera mais resposta positiva dos pais, de quem tá Agrada a cuidando, né? expectativa do outro, Que né? agrada a expectativa e vai porque é uma coisa instintiva também, né? A questão do vínculo, né? Do afeto. A criança, ela tem uma necessidade de se sentir aceita, porque não ser aceito é a morte, digamos assim, né? Sim. Se eu não sou aceito, eu vou ser excluído, logo eu vou morrer. Ela Porque é uma depende, questão né? biológica, Aham, ela né? depende. Isso é instintivo, é biológico, né? Sim. Por isso o instinto gregário, né? Eu preciso fazer parte de algo. Se eu Olha o não fizer instinto parte de nada, sobrevivência, né? isso, instinto de sobrevivência. Que legal, que incrível. E eu percebi muito essa questão do resgatar a criança em alguns exercícios lá. E aí, eu como bom adulto julgador e problemático, eu fiquei, gente, eu acho que eu não consigo fazer tão assim. Mas, cara, eu me envolvi assim naquele exercício das palmas, que eu não sei o nome daquele. É um jogo de palmas, É um jogo de uma palmas. brincadeira de palmas, sincronizar Aham. no ritmo. E aquilo foi tão divertido, tão divertido, tão divertido. E eu via as outras pessoas se divertindo realmente como crianças. E nós adultos julgamos demais os outros, não nos permitimos porque, o que vão achar de mim se eu tá fazendo desse jeito? Ou, vai estar errado, eu vou fazer, vão me criticar, ou não vão me aceitar. Mas lá é um ambiente onde, tipo, todo mundo fez do jeito que quis fazer, sem medo de ser julgado, e deixou isso muito legal. E contagiou os outros, né? Porque daí me contagia. Porque daí a hora que eu vi, eu tava lá batendo palma e pulando e dançando. E eu falei, cara, que incrível isso. E isso trouxe essas reflexões, né? Sobre resgatar essa inocência, essa pureza, essa espontaneidade infantil. Acho que é isso. A espontaneidade. Muito. Porque quando a gente vira adulto, a gente se preocupa demais com o que o outro vai achar, em ser julgado, em fazer certo. E a espontaneidade é perdida, né? Porque a criança ela não tem preocupação com performance, né? A performance vem a partir da cultura que se instala, né? A cultura julgadora, a cultura da performance vai se instalando no nosso sistema e a gente acha que tem que agir de formas muito, muito estreitas, né? Muito específicas para ser aceito, de alguma forma a gente vai exercitar na biodança esse lugar de fazer do jeito que dá e de fazer de um jeito, às vezes, de entrar em contato com a coisa do ridículo também, né? Porque a criança não... Pode ver a criança bem pequena, ela não tem noção do que é ridículo e do que não é ridículo.
Eu tenho os meus sobrinhos lá, eu brinco com eles, eu rolo e faço careta e faço um monte de viagem. Assim, eles não estão nem aí. Só que se uma pessoa de fora olhar, vai pensar, meu, mas que ridículo um adulto fazendo isso. Mas por que é ridículo, né? O que é o ridículo, né? Isso, Inclusive questionar esse conceito do ridículo, mas o ridículo, a vergonha, é uma emoção que ela surge a partir de uma sensação de inadequação. E no fundo, esse ridículo ele não existe. Porque ele é um conceito criado pra quê? Pra manter as pessoas num quadradinho, né? Uhum. Se você não fizer assim, você tá sendo ridículo. Se você agir dessa forma, você tá sendo ridículo. Mas isso serve a um interesse de manipular, de controlar, de manter, né, uma estrutura meio que enrijecida, né, socialmente falando, culturalmente falando. Uma estrutura de controle mesmo, De né? controle, sim, uma estrutura de controle. Legal. Tu falou sobre. Eu esqueci o nome, mas é uma questão de você. Que a gente falou sobre o toque com o outro. Como é que é o termo que usa? Da biodança, ela ajudar você a se integrar com o outro, questões de toque? Eu esqueci o nome. Toque. A gente tem exercícios de contato. Contato pode ser com a mão, outras partes do corpo também. Não sei se é isso especificamente. Mas não isso. Tu falou um termo. Eu acho que eu anotei aqui. Deixa eu pegar minhas colas aqui. Reeducação socioafetiva. Ah, sim, reeducação afetiva. Reeducação Sim. afetiva. Reeducação O que afetiva é isso e como funciona ali no processo? Como a gente estava falando até agora, né? Tem toda essa repressão, né? Basicamente, que acontece ao longo da vida, desde criança. E a repressão vai acontecendo o quê? A gente vai reprimindo a nossa expressão dos afetos. Os afetos são o quê? Para biodança e para entendimento, psicologia, né? São as nossas expressões de emoções, sentimentos, sensações, mas principalmente as emoções e sentimentos, né? E a maneira como eu me relaciono com o outro a partir daquilo que eu sinto, a partir do que o outro sente. Então a gente vai se tornando mais rígido quando a gente não tem essa capacidade de expressão. Imagina uma pessoa que você conversa com ela, ela sempre reage do mesmo jeito. Ela não consegue exprimir alegria, tristeza, insatisfação, frustração. É uma coisa, sabe? Claro que dificilmente você vai encontrar uma pessoa totalmente passiva, assim, totalmente rígida, né? Mas reeducação afetiva é a gente poder trazer de novo essas expressões, é poder fazer com que esse fluxo, né, das emoções possa fluir e eu possa estar nas relações me expressando de uma maneira mais profunda, mais autêntica. E é o quê? Podendo me expressar quando eu não gosto de alguma coisa, quando eu preciso dar um limite também, né? Quando eu preciso dizer um não para alguém, para alguma situação, ou podendo afirmar aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, pedir uma ajuda, pedir um acolhimento, poder expressar quando eu gosto de alguma coisa também, quando eu quero elogiar alguém, quando eu quero reconhecer alguma coisa que alguém fez, poder dizer isso para a pessoa, né? Então tudo isso tem a ver com a expressão afetiva, com essa reeducação. E a reeducação ela vai acontecendo a partir das aulas, dos exercícios, porque a gente está interagindo com o outro o tempo todo, né? Eu falei lá na segunda-feira que toda sessão de biodança ela é uma possibilidade de encontro. E só existe biodança, né, no encontro com o outro. Só existe biodança em grupo. Então, todo grupo de biodança a gente vai ter esse movimento de eu fazer exercício sozinho, eu comigo, mas toda sessão de biodança, todo encontro vão ter exercícios com o outro. E é aqueles que tu fez, né? De caminhar, de brincar com o outro, de fazer palma, depois de fazer um movimento mais acelerado, de fazer a roda, os movimentos em grupo. E isso tudo vai gerando na gente essa possibilidade de uma reeducação, que é o quê? Eu fui educado de uma forma, né? A ser mais rígido, às vezes, a não tocar nas pessoas, a ter medo de olhar nos olhos, por várias situações, né? Que cada um de nós passa. Então, ali, durante o processo da biodança, eu tenho a possibilidade de reeditar, digamos assim, de poder dar um outro sentido para as relações. E para a minha expressão nessas relações, os meus afetos e para essa relação que eu tenho com o outro, de menos medo, de mais tranquilidade, de mais empatia, de mais carinho, de mais cuidado, enfim, nesse sentido, assim, né? Então a biodança ela ajuda a melhorar minhas relações. Sim, Nesse sentido, assim, com de certeza. muitas formas. E
Nesse mundo muito doido, onde tá todo mundo, sei lá, com estresse, burnout, depressão, como que a biodança ela consegue agir? Eu não sei se tem alguma. Você já pratica e estuda biodança há um tempo. O que você sente, por exemplo, a gente estava lá na roda e teve pessoas que falaram: "Ah, eu às vezes sou muito triste por causa disso, 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 disso". A outra falou: "Ah, eu tenho dificuldade", ela falou que pegava uma chaleira sem quente, sem o negócio e Sim, não tinha uma sentia. dessensibilização ali, uma sensibilidade muito É, pouca, né. isso. Então, tipo, ela falou: "Agora eu preciso", tipo, ajudou ela a ser mais sensível. Uhum. Nesses casos, tipo, estresse, burnout, depressão, falta de sensibilidade consigo com o mesmo ou com o outro, como que a biodança ela pode ajudar uma pessoa que passa por isso? Por exemplo, ansiedade. Uhum. Sim. São no caso das psicopatologias, né, depressão, ansiedade, burnout e todos os outros processos, né, de saúde mental, assim, ela vai ajudar porque ela vai trazer para a pessoa, primeiro, um lugar de contato consigo, né, contato com um lugar para ela poder desacelerar, para ela poder entrar em contato com as próprias emoções, e um lugar para ela entrar em contato com as emoções, visceralmente, no corpo dela, não só imaginando ou tentando entender racionalmente, mas ela poder experimentar o corpo dela com as emoções fluindo. Então é reabilitar de alguma forma esse fluxo de vida na pessoa, né. Isso ajuda qualquer pessoa, esteja com alguma questão de saúde mental, né. E não é só a biodança, né, por exemplo, uma atividade física em geral, ela tende a ajudar quem está com alguma questão de transtorno mental, porque é reabilitar o fluxo da energia, das emoções e da soltar a musculatura mesmo, né. Então a biodança ela vai trabalhando nisso, assim, ela vai atuando nesse contato com o fluxo da vida no nosso corpo, por meio dos exercícios, por meio das músicas que vão atuando na gente também, do vínculo com o outro. Então são vários fatores que vão atuar para ajudar a regular essa Uhum. saúde da pessoa, né. E a gente fala que na biodança a gente sempre, a gente atua sobre a a biodança ela atua na parte sã das pessoas, ela atua naquilo que existe de saúde ainda na pessoa. Às vezes a pessoa tá, cheia de problemas de saúde mental, física, um monte de questões, mas ela tem ainda um fio, digamos, de vida nela que resiste, né. Então a biodança vai atuar para que aquela chamazinha daquela vela possa ir ao mesmo tempo crescendo, expandindo e de alguma forma trazendo mais luz para a vida dela, né, trazendo essa luminosidade para aquilo que ela tem de potencial. A biodança ela não trabalha assim com focado nos problemas. A gente não vai ficar perguntando para as pessoas, a gente acolhe aquilo que tem de sofrimento, de dificuldades, mas estimula a chama da vida, estimula a chama dos potenciais de saúde na Parte pessoa. saudável. Isso é uma prática de promoção de saúde, né? Porque a gente entende que se você estimular a saúde, aquilo vai possibilitar com que a pessoa vá se reequilibrando. Aquela questão da autorregulação, né, que o organismo da pessoa vai se Sim. regulando de novo. Porque o que que é a doença? A doença ela é uma desregulação no organismo, né. Tanto a depressão, a ansiedade, o burnout, claro que não é só isso, é muito mais complexo, né, mas, Sim. Mas faz parte, né? de maneira superficial falando, é uma desregulação no organismo, que tem a ver com o estilo de vida, que tem a ver com uma questão neuroquímica do cérebro também às vezes, que vai precisar de uma outra atuação, né. A biodança não é mágica, mas ela contribui muito. Ela é uma prática integrativa de promoção de saúde que ela é muito interessante, muito benéfica para poder contribuir nesses processos, né, tanto de saúde mental, quanto daí da questão da sensibilização, né, de reeducar a nossa sensibilidade, né, para poder sentir mais a vida, né. Porque às vezes a gente vai se tornando tem pessoas que vão se tornando muito duras, né, para poder como uma forma de lidar com a vida. Sim. A pessoa às vezes apanhou muito quando era jovem, quando era criança, sofreu muito, levou muita pancada, ela teve que criar uma máscara, um escudo para sobreviver, para conseguir Sim. lidar com aquilo. Só que chega um momento da vida que esse escudo se torna uma prisão, né? Se torna como o cavaleiro, né? Que Preso dentro da tem inclusive armadura. um livro, né? O Cavaleiro Preso na Armadura, se eu não me Aham. engano, que Sim. é do cara que ele usava o escudo para se defender na guerra, ele ficou preso no escudo
e ele não consegue mais sentir, ele não consegue ter relação com as pessoas, não consegue abraçar, não consegue sentir o contato, não consegue... Enfim, a gente vai se prendendo às vezes nessa armadura, né? E a biodança é como se fosse uma forma... Como não? Ela possibilita isso, ela possibilita a gente ir tirando aos pouquinhos essa armadura, né? Tira um pouquinho aqui, vai sentindo, tá tudo bem, não acontece nada, é gostoso sentir o toque, né? É gostoso sentir o olhar de uma pessoa, sentir o abraço, não tem problema. Só que precisa de progressividade, né? Progressividade para as pessoas estão com essas armaduras muito fortes, muito presas no corpo, né? Então não dá pra arrancar as armaduras assim de uma hora pra outra. Não existe isso, né? Não vai ser legal. Vai gradualmente, né? Tem que ser progressivo, Legal. Você comentou algo e também nas conversas anteriores a gente teve sobre a parte... Inclusive, acho que é um módulo que tu vai dar na Na formação, formação, né? Que é a isso. parte alguma coisa sexual, Eu não entendi exatamente o que é, mas é um módulo que envolve sexualidade ali, e eu fiquei pensando, porque, tipo, tem o Tantra, que é um tipo de educação também que envolve isso, tem outras práticas que ajuda a pessoa a entender, porque a parte sexual é um tabuzão, né, na sociedade já há muito tempo, é uma parte muito Sim. reprimida. A gente reprime, a família reprime, a igreja reprime, a sociedade reprime, todo mundo reprime a sexualidade. E eu estudei Tantra por um tempo, e mudou total a minha visão sobre essa parte sexual, sobre o toque, e como funciona no caso da biodança, porque você falou, eu acabei não perguntando, eu tô perguntando agora, e eu não sei o que seria, por exemplo, esse módulo. E como Assim, isso, como isso pode ajudar as pessoas. E assim, só pra complementar, pra fazer tudo assim, eu fiquei pensando assim, porque eu conheço algumas pessoas que passaram por abuso. E algumas vertentes do Tantra, elas ajudam as pessoas que passaram por abuso a lidar com esse escudo, com esse medo do toque e do se permitir. sim. Eu não sei como a biodança, por exemplo, poderia ajudar alguém que passou por um abuso. Eu não sei se existe alguma coisa nesse sentido. Acho que pra talvez dar um passo atrás, assim, né, introduzir de uma maneira mais organizada, a sexualidade, ela é um dos potenciais humanos, né, que o Rolando Toro, junto com várias outras pessoas, pesquisaram ao longo da construção da biodança, assim, o que o ser humano tem de potenciais de expressão, né? Como que é o nosso movimento na vida, o que, digamos, representaria o nosso canal de desenvolvimento e potencial de expressão para a vida, na vida humana, né? Aí eles conseguiram chegar em cinco potenciais de expressão, 5 linhas de expressão da nossa identidade, né, do nosso movimento, que seria a vitalidade, sexualidade, criatividade, afetividade e transcendência. Então são 5 potenciais genéticos, 5 potenciais humanos para serem desenvolvidos. Esses 5 potenciais, eles são estimulados ou reprimidos, de acordo com a história de vida de cada um, né? Legal. Só para resumir, assim, a vitalidade tem a ver com o nosso potencial de movimento, o nosso potencial de ímpeto, o nosso potencial de autorregulação, de poder ativar e depois tirar uma noite de sono. Então, tem a ver com o ritmo da vida que eu levo, né? Que a gente faz o exercício de ritmo, é poder perceber como que é essa pulsação na minha vida. Qual que é a disponibilidade de energia que eu tenho para um projeto, para acordar, para viver. É o básico. Sem vitalidade não existe nenhum movimento, né? Então a vitalidade é o primeiro. O segundo é a sexualidade, que tem a ver com a nossa capacidade de viver de uma maneira mais fluida e a partir do prazer. A gente busca o prazer no nosso movimento. A gente busca prazer nas coisas que a gente faz na vida e que a gente não se movimente a partir das obrigações somente, a partir dos deveres. Eu busque sentido e prazer, e não só o prazer sexual, né? O prazer sexual ele é extremamente importante, ele é central, mas também o prazer de poder me alimentar de uma maneira saborosa, de poder ter uma conversa gostosa, de tomar um vinho com alguém, de saborear de poder saborear um banho gostoso, né, de poder ficar de boa em algum lugar. Então, os vários prazeres, né? A sexualidade ela traz pra gente essa dimensão de uma vida que tenha prazer como fonte de movimento. Eu me movo a partir do prazer. É o segundo. O terceiro, a criatividade, que tem a ver com a nossa
capacidade de encontrar maneiras, encontrar vias de expressão, encontrar vias de resolver as dificuldades, de encontrar caminhos. A natureza está cheia de exemplo disso, né? A natureza ela é toda criativa e o ser humano ele tem esse potencial de descobrir maneiras diferentes de fazer as coisas. E o quarto é a afetividade, que tem a ver com a reeducação afetiva que eu falei antes, né? E essa capacidade profunda de me conectar com as emoções em mim, de poder estar inteiro numa relação, de poder ter uma troca verdadeira, autêntica, de ter empatia, de ter compaixão, de poder amar. Essa é a linha de expressão do amor, digamos assim, né? Que tem a ver com o limite também, né? De poder colocar os limites, então poder expressar afetivamente, autenticamente numa relação. Me vinculando profundamente com o outro e sabendo dar os limites. E a quinta via de expressão é a transcendência, que tem a ver com essa capacidade nossa de conectar com o mais do que o humano, né? De conectar com a humanidade, né? De conectar, de saber que tem seres humanos espalhados pela Terra inteira. E mais do que isso, saber que tem outros seres, né? Plantas e outros seres que nós dependemos desses outros seres, né? Se não fosse as plantas, as florestas aqui ao redor de Joinville, a gente não ia ter um ar tão bom, talvez, né? Eu seria pior ainda, né? Mas assim, de poder se dar conta de que a gente faz parte de um fluxo de vida que é muito maior do que do que a humanidade somente. É a vida, né? Eu faço parte da vida na Terra. Então essa é a transcendência. E na biodança a gente vai estimular exercícios para estimular esses cinco potenciais. Pelo estudo do Rolando Toro, da biodança, das pesquisas, ele entendeu que são potenciais que todo ser humano nasce com esses potenciais, com esses 5 potenciais. E a sexualidade é um deles, e justamente, como tu estava falando antes, da questão de pessoas, talvez, né, que sofreram algum tipo de violência sexual, que sofreram algum tipo de trauma nesse campo, a biodança ela pode ser muito interessante e muito benéfica, porque justamente se for um processo levado com seriedade, com cuidado, né, que é o que toda a formação de biodança propõe se fazer, né, formar facilitadores para conduzirem processo com seriedade, com cuidado, ela vai ser muito progressiva e vai permitindo com que a pessoa entre em contato com o seu corpo e que ela vá redescobrindo a possibilidade do contato, da carícia, do abraço, como uma forma de cuidado e não de abuso mais. Só que isso é um processo lento, né, gradual, então precisa de muita paciência, mas é possível, assim, eu já tive relatos, assim, muito bonitos nos grupos que eu participo, de pessoas que tiveram situações, né, e que relataram que o processo da biodança ajudou muito, assim, a ressignificar de alguma forma, assim, a dar uma outra dimensão para a coisa do contato, da intimidade, né, porque a gente vai evoluindo no processo, vai se tornando um processo mais íntimo no sentido, assim, de contato, de proximidade, e que elas não conseguiam antes, não conseguiam nem abraçar alguém, nem tocar às vezes alguém, já ficava. Então, do trauma do por abuso. conta do trauma, né, dessas situações, e não é só o trauma do abuso sexual, por exemplo, tem a questão da violência física. A minha geração, a nossa geração ainda, hoje em dia é um pouco menos comum, mas ainda tem, né, crianças que são violentadas, né, violência física, psicológica, isso vai deixando marcas muito profundas também, né, e daí quando você vai para uma atividade como a biodança, às vezes isso assusta um pouco, porque tem que pegar na mão, tem alguma coisa de contato, então é uma possibilidade justamente de ressignificar essa experiência, né, de dar uma outra dimensão para o contato, que não seja mais um contato abusivo, violento, que seja um contato de cuidado, de amorosidade, de acolhimento, que vai facilitar em mim essa expressão dos potenciais que eu falei, né? Então, cada exercício, cada encontro é pensado para facilitar a expressão desses potenciais. Legal. Bem resumidamente, assim. Cara, que incrível. A biodança é muito surreal. Eu não sei verbalizar. Eu só sei falar, cara, tem oportunidade, vai fazer. Lá você vai entender. E a gente tá já caminhando ali pro final do podcast, o tempo passa muito rápido aqui. Pois E acho que eu gostaria de perguntar, tipo, cara, pra quem que é a biodança ou pra quem não é? Existe alguma restrição ou todo mundo pode fazer?
restrição não existe, assim, cara. Talvez seria muito raro, assim. Eu nunca encontrei alguém que eu diria assim, não, essa pessoa não pode fazer biodança, né? Tem restrições de movimento, às vezes, porque a biodança ela tem vários exercícios, né? Às vezes a pessoa tem uma questão física, né? Um problema grave no joelho, alguma parte do corpo. Tem alguns movimentos que ela vai ter dificuldade para fazer, então, mas ela pode fazer biodança, porque cada encontro são 10, 12, 13 movimentos diferentes. Então, ela pode fazer vários movimentos. Talvez algum deles ela não vai conseguir, mas no geral, assim, não tem restrição. Qualquer pessoa que se movimente, que consiga se movimentar, escutar a música. Inclusive tem biodança para pessoas surdas aqui no sul, não tem muito, mas tem experiências, né? Que Até legal. para pessoas surdas, então não é um impedimento total. Mas assim, não tem restrições. O Rolando Toro, né, que é o criador, ele falava que se a pessoa mexe a mãozinha assim, ela pode fazer Vou fazer biodança. biodança. Tem experiências de biodança com pessoas cadeirantes até, assim, pessoas com deficiência. Incrível. Não tem grupo aqui em Joinville, né, mas eu já conheci algumas experiências assim, bem interessantes. Então não tem restrição. Eu indicaria, assim, para todo mundo que está interessado em poder se descobrir um pouco mais, poder integrar em si, né, essa capacidade de sentir, de se vincular com o outro, de estar mais integrado na vida, digamos assim, de poder fluir mais nesse processo da vida de uma maneira integral, assim, de uma maneira mais inteira, eu digo assim, né, estar mais inteiro na vida. A biodança, ela propõe isso, a gente poder estar mais inteiro na vida, seja eu no momento comigo, nas relações, seja eu nessa conexão com a vida mais ampla, né? Eu sou duro igual uma tábua e não sei dançar nada. Posso fazer biodança? Pode, inclusive é indicado, muito indicado, porque daí você vai conseguir descobrir que não precisa saber dançar para fazer biodança, né? Não precisa saber dançar. Eu não praticava dança nenhuma praticamente antes de fazer biodança. Um monte de gente que eu conheço nunca tinha colocado o pé dentro de um salão de dança, odiava inclusive dançar, mas porque a biodança ela não tem essa proposta de ser coreografado, né? Ela não tem, de novo, certo e errado. É você descobrir a sensação, a emoção e a vivência a partir da tua experiência, a partir do movimento, a partir da música e do movimento. É uma descoberta de uma sensibilização que não tem uma regra que vai te conduzir. Então, é uma possibilidade maravilhosa para quem não consegue dançar, às vezes, ela vai conseguir fazer biodança muito mais fácil do que se ela tentar fazer uma dança, um processo com Coreografada, dança coreografada. Isso é Porque real, a gente. biodança, Isso é real. até eu não falei lá no começo, ela às vezes esse nome, dança, na biodança espanta as pessoas, né? Mas é bio porque é vida, né? Biodança, a dança da vida, mas não é a dança da vida coreografada, é a dança da vida porque são movimentos que vão estimular na gente esse sentido de conexão, de presença, de conexão consigo, com o outro, de presença para o movimento da vida. Então, biodança é o movimento da vida, a dança da vida, é a gente poder se conectar com essa dança que está acontecendo aí. O nosso corpo está o tempo todo se transformando e metaforicamente, poeticamente, a gente pode dizer que é uma dança, né? A vida é uma dança. Todos os seres, as plantas, os animais, as bactérias estão se movimentando. Nosso corpo está acontecendo um monte de coisa aqui dentro o tempo todo. Então isso é uma dança. O cosmos, né? Os planetas, é tudo tá em uma movimento. dança. A gente pode usar a metáfora da dança para falar da vida como um todo. Biodança é a dança da vida. É a dança da vida, é essa dança, né? Legal, que incrível. E tem alguma coisa mais que você gostaria de falar sobre a biodança, de repente, que a gente não abordou? Porque eu sei que tem muita coisa, mas, tipo, uma coisa importante. Tipo assim, cara, isso aqui é muito legal, deixa eu falar isso aqui. Ou, de repente, alguma história de transformação, porque a biodança, ela transforma muito profundamente as pessoas. De repente, tu quiser falar alguma coisa importante, mas se você, de repente, tiver alguma história sobre alguma transformação da tua vida ou de alguém que você presenciou. Basicamente, da minha história, né? Acho que eu posso falar com mais propriedade, assim. Teriam várias histórias, mas trazendo um pouco de mim, né? Muito provavelmente eu nunca estaria gravando um podcast se eu não estivesse fazendo biodança há tanto tempo, sabe? Porque eu era uma pessoa muito tímida, muito introvertido. Eu sou uma pessoa introvertida, ainda não me considero introvertido. Eu gosto de ficar ali na minha, mas eu não me considero uma pessoa tímida mais, né? E a biodança tem
fundamental papel nisso, assim, sabe? Porque é justamente essa habilidade que foi se desenvolvendo de soltar, de poder expressar, de poder estar com os outros, de poder olhar nos olhos, de poder me expressar de uma maneira mais livre, né? Então, a questão da timidez, assim, foi essencial, assim, foi essencial. Uma transformação, uma libertação, na verdade, né? Porque só quem é muito tímido sabe o quanto que isso aprisiona a gente, né? Isso vai gerando uma Sim. restrição de movimento, de conexão. E para além disso, assim, da timidez, né? A questão da vinculação com o outro, né? Mais profunda. De poder estar inteiro nas relações também. Isso foi uma transformação radical, assim, na minha vida, sabe? Por conta de eu ser uma pessoa mais introvertida e tímida, eu tinha muita dificuldade de aprofundar nas relações, sabe? Não porque eu não que era superficial, mas é porque eu sentia vergonha, né? Receio, né? De aprofundar, de me expor. Então, isso ajudou muito, assim, né? Contribuiu muito para integrar essa parte minha que sempre queria ter conexões mais profundas com as pessoas, mas que a timidez impedia. Ou que essa dificuldade de estar numa relação mais vulnerável, digamos assim, ou mais aberta, me impedia. Então a biodança foi dando essa coragem, né? Essa coragem de viver de maneira mais autêntica, mais expressiva. Massa. E a tua esposa faz biodança junto contigo, né? Sim, ela tá fazendo agora no processo. Ela fazia Eu antes com vi. outra Aham. facilitadora que a gente fazia, né? Depois eu assumi o grupo e ela continua daí comigo agora. Como que a biodança ajudou tua relação? Tipo, 3 coisas simples, Aham. assim, que de repente você. Não sei se dá pra falar sobre antes e depois de biodança, mas que você vê que Dá. não. Cara, isso aqui, ó, Uhum, facilitou isso aqui na minha vida. Porque, cara, relacionamento conjugal, relacionamento com amoroso é um uhum. BOzão, né? Tem tudo pra dar errado. E É tudo que a gente pode. complexo. Né? É complexo, é extremamente complexo. São pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com, Sim. com origens Uhum, diferentes. sim. Como é que a A biodança ajudou? biodança, digamos assim, o ponto-chave, talvez resumidamente trazendo, é a questão da fluidez. Exercício de fluidez. Esse exercício, porque quando a gente faz biodança, a gente tem exercícios em dupla, né? Um monte de exercícios. Então você aprender a dançar com o outro, é aquela coisa, dançar sem pisar no pé, se encaixar no movimento do outro. E a biodança, ela propõe que a gente possa dançar uma dança que não é a dança de salão, porque a dança de salão tem um que controla o outro, né? Geralmente é o Sim, homem que conduz a mulher. No geral, eu tô falando assim, né? Tem modalidades que não é assim, mas no geral é isso. E a relação do casal também tem isso às vezes. De uma pessoa querer controlar o outro e querer comandar o movimento do outro. Então a biodança, ela traz pra gente justamente essa dimensão de que eu não preciso controlar o outro para estar na relação, eu não devo, na verdade, isso não é saudável. A gente precisa aprender a fluir junto, aprender a se estimular, aprender a se estimular o movimento, mas sem controlar o outro. A ajudar o outro a crescer também, né? Ajudar o outro a convidar o outro a fazer movimentos de vida, mas sem querer puxar, arrastar o outro. Então é isso, né? Essa fluidez, eu sinto muito isso, assim, ajudou nessa fluidez e nessa capacidade de perceber o outro como alguém que eu posso estimular, convidar e não querer empurrar ou obrigar a pessoa a fazer coisas, né? Porque o que dá BO às vezes nas relações é isso muito, né? Uma parte não tá contente porque acha que o outro deveria de fazer tais e tais coisas e daí quer empurrar o outro para fazer um monte de coisa ou não aceita o movimento do outro, né? Então é poder aprender a dançar, de fato, né? É uma fluir dança, junto, né? a relação ela é uma dança, né? Sim. Metaforicamente a gente pode trazer que se uma parte não consegue aceitar o movimento do outro ou quer ficar controlando muito, vai dar problema. Então a gente precisa aprender a estar na relação sem querer controlar o outro. E a biodança traz muito isso. É o tempo todo, né? A gente vai. Quando eu vou dar a consigna ali do exercício, eu sempre vou pontuar isso, né? Esteja na relação com o outro. Vocês vão construir juntos esse movimento. É construir um movimento juntos onde eu e tu formamos o nós, né? Mas não é nem eu e nem tu que controla a relação. É uma dança porque o nós é o que vai permear, né? É esse entre nós que vai acontecer o movimento. Só que isso exige uma sensibilidade, exige uma Sim. coisa mais refinada, assim, digamos, né? E daí a biodança vai facilitando. Só que daí precisa. Uma outra coisa importante que a biodança ela é um processo, né?
isso tudo que a gente tá falando aqui, esses resultados, esses benefícios, eles só acontecem se tiver um processo, que é de um engajamento da pessoa, de continuar, de ir lá, de persistir semanalmente. Assim como qualquer outra coisa, né? Você vai fazer fisioterapia, musculação, aula de música. Se você Não é fizer uma aula que vai uma, transformar a se vida, você né? fizer uma vez por mês, uma vez vai uma semana, outra não vai funcionar. Então é um processo, ela tem um crescimento, uma evolução que acontece pouco a pouco e precisa dessa persistência, dessa progressividade para que tenha benefícios, né? Então É pouco não a tem pouco, mas mágica de novo, né? é. Mas não tem mágica, mas é uma coisa muito maravilhosa, assim, né? É pouco a pouco, mas é transformador. Isso, é transformador. Legal. Cara, gratidão pela troca. Dava pra gente chegar umas Legal. 2 horas mais Deu. conversando aqui, Muito. porque é muito gostoso saber sobre isso e é muito necessário. Pessoal, gratidão, produção, por estarem aqui proporcionando tudo isso pra gente. Você que assistiu esse episódio até o final, eu tenho certeza, cara, que vocês descobriram coisas muito interessantes. E eu só tenho uma coisa pra dizer. Vamos fazer uma aula de biodança a hora que vocês puderem. É transformador. Recomendo todo mundo, produção, se vocês quiserem fazer, vai lá, né? Uhum. Aqui tem cupom de desconto. Ó, tem aulas grátis, né? Fala das aulas grátis, é verdade. Tá tendo uma movimentação pra ser isso. a turma nova e tudo, né? A biodança ela acontece em grupo semanal e a gente tem períodos que o grupo fica aberto para acolher, para receber novas pessoas, né? Porque tem um período do ano que a gente fecha, digamos assim, que é para poder aprofundar um pouco mais, pra gente poder ir se vinculando e aprofundando o processo. Então agora o grupo tá aberto, fevereiro, março e abril, para quem quiser conhecer, entre em contato, vão ter várias aulas que são dias, né, que a pessoa pode ir lá para conhecer, a gente vai explicar um pouquinho mais, e vai ser aquele processo assim mais de acolhimento introdutório para você sentir um pouquinho o que é, e o convite é para fazer, na verdade, 1 mês, né, assim, sem se preocupar com o pagamento, que é o processo de você descobrir o que é a biodança, né, 1 mês pelo menos para você sentir um pouco mais e decidir se você quer continuar e daí se aprofundar, né? Porque é um processo daí semanal, contínuo. Mas então esse é o convite, assim, de fazer esse 1 mês, algumas aulas para poder sentir, para poder perceber quais os benefícios, de repente, já, e daí seguir fazendo. Que massa. E se você é seguidor aqui do Desacelera Comigo, você vai poder fazer 1 mês ali e só paga no mês que vem. Se você não é seguidor também, porque é pra todo mundo, mas você só vai descobrir se você assistir esse episódio. É isso aí. Jean, muito obrigado, Legal. gratidão mesmo. E gratidão por se dedicar a esse processo que é muito bonito. Me ajudou muito e eu acredito muito profundamente que é um processo que eu vou seguir provavelmente aí até o final do ano, porque em uma aula trouxe muita transformação pra mim, em uma vivência trouxe muita transformação. Então eu quero experienciar como vai ser isso durante 1 ano. Legal, isso é muito bom. Gente, nos acompanhe, siga nosso Instagram, divulga, compartilha nossos stories, mostra pra galera que tá existindo essa movimentação pra autoconsciência, para as pessoas entenderem que se cuidar é importante, que se priorizar é importante e é necessário. Fechou? Beijo. Galera, até a próxima. Nos vemos no próximo episódio. Nessa corrida louca a vida passa. Quem sabe onde vamos nessa marra? Sabe que a gente quer e só enrola. Então desacelera comigo agora. Reflete no que somos, onde estamos. Me diz se é verdade ou se enganamos. Nos perdemos no caminho tão sem ordem. Desacelera, sente a vida forte. Desacelera comigo, porra. A vida não precisa tanta pressa. Desacelera, sente o agora. Pra ver sentido na nossa promessa. Foco, claridade, a gente precisa. Tempo pra pensar o que nos realiza. Caminhar com calma, mão na mão. Desacelera, revive a emoção. Respira fundo, sente o vento leve. A vida é breve, mas pode ser mais leve. Olha ao redor, vê a beleza pura. Desacelera, sai dessa loucura. Desacelera comigo, porra. A vida não precisa tanta pressa. Desacelera, sente o agora.
pensar o que nos realiza. Caminhar com calma, mão na mão. Desacelera, revive a emoção. Respira fundo, sente o vento leve. A vida é breve, mas pode ser mais leve. Olha ao redor, vê a beleza pura. Desacelera, sai dessa loucura.